Este é um microchip. Quando você dá um zoom, encontra uma cidade nanoscópica de computação com arranha-céus de centenas de camadas de altura e centenas de quilômetros de fios conectando tudo. E bem no fundo está isto: transistores, bilhões deles. Eles são os uns e zeros do nosso computador. O chip opera movendo elétrons rapidamente entre transistores. Transistores menores reduzem a distância dos sinais, tornando a computação mais rápida. Além disso, você pode colocar mais transistores na mesma área, resultando em um chip muito mais potente. Por mais de 50 anos, os transistores ficaram menores e o número em um chip dobrava a cada 2 anos. Isso ficou conhecido como Lei de Moore, nomeada em homenagem ao cofundador da Intel, Gordon Moore, depois que ele percebeu esse padrão em 1965. E tem sido um dos principais motores da indústria de tecnologia. Mas por volta de 2015, o progresso parou abruptamente. E talvez só tenhamos superado isso graças a uma empresa que fabrica essas máquinas, as máquinas que salvaram a Lei de Moore. Caramba, este é um vídeo sobre o produto comercial mais complicado que a humanidade já construiu. Isso é insano. Ele custa impressionantes 400 milhões de dólares. E é tão bizarro que quero apresentá-lo a você com um experimento mental. Imagine ser encolhido ao tamanho de uma formiga. Em seguida, você ganha um laser capaz de derreter metal como manteiga. Depois, uma gota de estanho derretido, do tamanho de uma célula sanguínea branca, é lançada à sua frente a 250 km por hora. E sua tarefa é acertar isso não uma, nem duas, mas 3 vezes seguidas em 20 microsegundos com o seu pequeno laser. Bem, é exatamente isso que esta máquina faz. Ela acerta uma gota de estanho 3 vezes seguidas, aquecendo cada uma a mais de 220.000 Kelvin. Isso é cerca de 40 vezes mais quente que a superfície do Sol e atinge 50.000 gotas por segundo, não apenas uma. Com que frequência você erra o laser? Nós não erramos. O quê? Vocês atiram 150.000 lasers por segundo e não erram nenhum? Exatamente. A mesma máquina também contém espelhos que talvez sejam os objetos mais lisos do universo. Se um deles tivesse o tamanho da Terra, a maior elevação seria tão fina quanto um cartão. Além disso, ela é capaz de sobrepor uma camada de um chip perfeitamente em cima da outra e nunca errar por mais de 5 átomos. Tudo isso ocorre enquanto partes da máquina giram a mais de 20 Gs de aceleração. Por 30 anos, quase todo mundo achou que construir essa máquina era impossível, e mesmo assim ela existe. Só uma empresa no mundo consegue fabricá-la. Que empresa é essa e que máquina impossível eles criaram? Este vídeo é patrocinado pela Brilliant. Mais sobre eles no final do programa. Um parêntese rápido. Os fabricantes da máquina não patrocinaram este vídeo. Achamos a ciência e a engenharia aqui tão legais que decidimos fazer um vídeo sobre isso. Vamos ao assunto. Para fabricar um microchip, você começa pegando dióxido de silício, geralmente da areia, e purificando até obter pedaços de silício ultrapuros, com quase 100% de pureza, que depois são derretidos em um forno especial. Depois você coloca um cristal semente no recipiente e os átomos de silício se ligam a ele, expandindo sua estrutura. Depois, você levanta devagar o cristal semente girando-o, formando um grande lingote de silício monocristalino. Aqui está o cristal semente, então você o retira. Posso tocar? Sim, pode. Parece que você não conseguiria segurar isso daqui. Sim. Parece até frágil, tipo, se você meio que... eu tenho medo de quebrar. Ele está usando mais força. O lingote é cortado em até 5.000 lâminas com serras de fio de diamante e cada uma é cuidadosamente polida. Depois ela recebe um revestimento de fotorresiste, material sensível à luz. Existem tipos diferentes, mas no fotorresiste positivo, áreas expostas à luz tornam-se mais solúveis. Ao iluminar com uma máscara padronizada, é possível enfraquecer seletivamente partes do revestimento. Depois, enxague a pastilha com solução básica para remover o fotorresiste exposto, deixando o desenho impresso. Assim, você pode transformar esse padrão em estruturas físicas. Isso normalmente é feito gravando o silício exposto com produtos químicos ou plasma. E então você deposita um metal como o cobre para preencher essas linhas gravadas. Por fim, remova o fotorresiste restante. E agora você fez uma única camada do chip. Simplificamos esse ciclo para os principais passos: revestir, expor, gravar e depositar. Esse processo se repete para cada camada do chip e, dependendo do chip, pode haver de 10 a 100 camadas. A camada inferior, formada por transistores, é a mais complexa e exige centenas de etapas perfeitas.
As camadas superiores são mais fáceis. São fios metálicos que conduzem sinais e energia. Ao final, a pastilha pode ter centenas de chips, que são cortados, embalados e usados em produtos. Mas, de longe, o passo mais difícil e crucial do processo é quando você projeta luz através da máscara e sobre a pastilha. Isso é a fotolitografia, e é porque essa etapa determina o quão pequenas você pode fazer as características. De início parece simples, a luz atravessa as aberturas e o restante é bloqueado. Mas, à medida que se tenta imprimir características menores, os espaços na máscara se aproximam do comprimento de onda da luz. E isso causa problemas. E nós podemos realmente mostrar isso porque eu, por acaso, tenho aqui uma máscara, isto é um retículo. Um retículo ou uma máscara carrega o desenho de uma camada de chip, com retículo preenchido por linhas e lacunas microscópicas de cerca de 670 nanômetros de largura. E se eu pegar, por exemplo, um apontador laser, esse aqui é um laser vermelho, se eu passar ele por aqui, então você vê isso aqui. O laser tem um comprimento de onda de cerca de 650 nanômetros. Quando a luz atinge o retículo, suas frentes de onda se curvam ao passar por cada fenda, então cada fenda emite ondas que se espalham e se sobrepõem. Agora vamos focar na luz das duas fendas. Quando os picos de uma onda se alinham com os vales da outra, as duas ondas estão fora de fase e se cancelam. Assim surgem pontos escuros e quando os picos se alinham, as ondas estão em fase. Elas se juntam e você ganha pontos brilhantes. Você obtém interferência, certo? E você obtém um padrão de difração. A difração é inevitável, então projetistas a aproveitam para criar os padrões desejados. Eles trabalham de trás para frente a partir do padrão final desejado na pastilha. E eles projetam as fendas para que a difração forme o padrão desejado. Você vê 3 pontos. O do meio é o original, ordem 0. A esquerda e direita estão a primeira e a menos primeira ordem. Agora, para que possamos ter essa imagem resolvida na pastilha, você precisa capturar a ordem 0, a primeira e a menos primeira ordem. Quanto menores as características, maior o ângulo alfa entre as ordens 0 e primeira, exigindo uma lente maior para captar a luz. O tamanho da lente é definido pela abertura numérica, ou NA, que é o seno do ângulo. Quanto maior a NA, menores as características que podem ser impressas. Há um limite rígido para o tamanho do seu sistema de lentes. Se esse ângulo for 90 graus e abertura 1, a lente precisaria ser infinita. Felizmente, há mais uma coisa que podemos mudar. Este é um laser vermelho. Sim. E um laser vermelho tem um comprimento de onda de 650 nanômetros, eu diria. E se eu pegar o laser verde, que tem um comprimento de onda de 532, então você pode ver que os pontos verdes estão mais próximos uns dos outros do que os pontos vermelhos. Isso acontece porque a luz que passa pelos 2 diferentes intervalos não precisa viajar tão longe para voltar a coincidir em fase, então as ordens acabam ficando mais próximas umas das outras. Então, com um comprimento de onda menor, você pode imprimir padrões menores usando a mesma lente. Tudo isso é capturado pela equação de Rayleigh, que determina o menor tamanho de característica ou dimensão crítica. Como há um limite para aumentar a abertura numérica, até 1 com o tempo, a única maneira de continuar fazendo características cada vez menores é usando comprimentos de onda cada vez mais curtos. Então foi exatamente isso que aconteceu. Até o fim dos anos 90, quando a indústria usava luz ultravioleta profunda de 193 nanômetros para fabricar todos os chips avançados até cerca de 2015. Mas nesse ponto, os cientistas já tinham atingido o limite do tamanho das estruturas. E a lei de Moore estava prestes a bater em uma parede. Então, uma mudança radical era necessária. Uma mudança que vinha sendo preparada há cerca de 30 anos. Lá nos anos 80, o cientista japonês Hiro Kinoshita teve uma ideia maluca. Por que não usar raios-x com comprimentos de onda de cerca de 10 nanômetros? Em teoria, isso permitiria imprimir detalhes menores, mas logo surge um problema. Raios X com esses comprimentos de onda podem ejetar elétrons dos átomos, por isso a maioria dos materiais os absorve. Ao contrário dos raios X médicos, com ondas menores que 1 nanômetro, esses ainda são longos o suficiente para interagir e serem absorvidos pelo ar. Isso significava que o equipamento de Kinoshita precisava estar em um vácuo. Pior ainda, ele não podia usar lentes para focalizar a luz, pois elas também a absorveriam. Então, parecia que essa ideia nunca funcionaria.
Mas, em 1983, Kinoshita encontrou um artigo de Jim Underwood e Troy Barbie. O trabalho deles era sobre espelhos especiais que refletiam raios X de 4,48 nanômetros, o que intrigou Kinoshita. Espelhos curvos também focalizam luz como lentes. Se ele conseguisse descobrir como fazer esses espelhos especiais para o comprimento de onda que estava usando, então isso poderia ser outra maneira de fazer a fotolitografia. Os espelhos funcionam mais ou menos assim. Quando a luz passa de um meio para outro, como do ar para o vidro, ela se curva, ou refrata, parte atravessa e parte reflete. A quantidade que é refletida depende de fatores como o ângulo, a polarização da luz e, mais importante para nós, a diferença entre os índices de refração dos dois meios. Quanto maior essa diferença, mais luz é refletida, e Underwood e Barbie usaram esse princípio. Eles fizeram uma camada super fina de tungstênio, com menos de 1 nanômetro de espessura, fina o suficiente para que os raios X pudessem passar sem serem imediatamente absorvidos. Quando os raios X atingiam a camada em certo ângulo, o tungstênio refletia menos de 1%. Eles ajustaram a espessura da camada para que o caminho dos raios X transmitidos fosse 1/4 de seu comprimento de onda. Depois, eles adicionaram outra camada, desta vez feita de carbono. Seu índice de refração é maior que o do tungstênio para 4,48 nanômetros. Os raios X atingem a fronteira e um pouco mais é refletido, mas desta vez a fase é invertida, ou seja, ela é alterada por meio comprimento de onda. Isso acontece quando qualquer luz passa de um índice de refração menor para um maior. Agora, quando essa nova onda refletida chega à fronteira do tungstênio, ela já percorreu mais 1/4 de seu comprimento de onda, totalizando meio comprimento de onda. Assim, as duas fases se alinham e as ondas interferem construtivamente. Underwood e Barbie repetiram esse truque por 76 camadas alternadas. Assim, no total, eles poderiam refletir muito mais raios X. Eles refletiram apenas 6% da luz, mas provaram que era possível refletir raios X. Então, Kinoshita viu as possibilidades, colocou as mãos à obra e, após cerca de 2 anos, sua equipe projetou e construiu 3 espelhos curvos multicamadas de tungstênio e carbono para refletir luz de 11 nanômetros. Assim, ele imprimiu linhas de 4 micrômetros, ou 4.000 nanômetros, mostrando que a litografia por raios X era teoricamente possível. Um ano depois, em 1986, apresentou suas descobertas à Sociedade Japonesa de Física Aplicada. Orgulhoso e animado, ele explicou sua montagem e mostrou sua imagem, mas, para seu horror, a plateia se recusou a acreditar. Infelizmente, o público foi extremamente cético em relação à minha palestra. Kinoshita ficou arrasado e disse depois: as pessoas não acreditavam que criamos uma imagem ao desviar raios X e achavam tudo uma grande história de pescador. Ninguém acreditava que esse era um caminho viável e, infelizmente, a reação era pelo menos um pouco justificada. Primeiro, essa luz não é produzida naturalmente por nada na Terra. A fonte natural mais próxima é o Sol. Tivemos que basicamente construir um sol artificial aqui na Terra. A maioria dos cientistas, como Kinoshita, gerou luz de raios X com acelerador de partículas ou sincrotron. Ele gera muita energia e tem o tamanho de um campo de futebol. Você consegue abastecer a fábrica, mas se faltar luz, tudo para. Cada máquina precisava de sua própria fonte de energia. Mesmo produzindo luz, ainda precisaria criar espelhos extremamente lisos. Para focar e imprimir esses detalhes minúsculos, seriam necessários os objetos mais lisos do universo. Tenho uma bola de futebol, uma de borracha e uma rua de paralelepípedos. O que acha que acontece se eu deixá-las cair? A bola de futebol normalmente quica para cima, enquanto a de borracha dispara para o lado. Isso ocorre porque a superfície quase plana para a bola de futebol é muito irregular para a bola de borracha. O mesmo ocorre com espelhos. Se a superfície for muito irregular em relação ao comprimento de onda, a luz se dispersa aleatoriamente. Pode parecer lisa, mas ao dar zoom em um espelho, verá algo assim. Você encontra todos esses relevos malucos e, agora, para medir a rugosidade, o que você faz é tirar a média desses relevos e isso vai te dar a sua linha média. Para um espelho comum de casa, a altura média é cerca de 4.000 átomos de silício. Já os espelhos de Kinoshita precisavam refletir raios X, com comprimento de onda 100 vezes menor e ainda minimizar a dispersão, para que todos os fótons chegassem à pastilha. Então, ele precisava ser liso em nível atômico. A saliência média podia ter só cerca de 2,3 átomos de silício de espessura. Se um espelho fosse do tamanho da Alemanha, a maior saliência teria só 1 milímetro.
mas Kinoshita se recusou a desistir. No entanto, minha convicção não mudou. E logo a ajuda viria de um lugar inesperado. A cerca de 70 quilômetros a leste de São Francisco está o Laboratório Nacional Lawrence Livermore, criado na Guerra Fria, fortemente financiado pelo governo dos Estados Unidos e construído para um único propósito, e apenas um propósito: armas nucleares. O laboratório foi fundado por Ernest Lawrence, inventor do ciclotron, e Edward Teller, pai da bomba de hidrogênio. E ao longo de sua existência, eles projetaram mais de 10 ogivas nucleares do tipo fusão, então parte de suas pesquisas se concentrou no que acontece dentro das reações de fusão nuclear. As reações de fusão liberavam intensa luz de raios X, que eles nunca haviam conseguido capturar e analisar. Agora, com espelhos especiais de múltiplas camadas, havia uma chance. Um dos cientistas encarregados de fazer isso funcionar era Andrew Havelock, e em poucos anos, ele e sua equipe usaram espelhos de múltiplas camadas para refletir um pouco da luz de raios X. Então, em 1987, Andy recebeu a visita de um professor de Cornell. Ele ficou impressionado com nossas tecnologias. No fim do dia disse: "Isso é muito interessante, muito legal." Mas as palavras dele, e eu vou lembrar disso até o dia em que eu morrer, foram: "Você consegue fazer algo útil com essas coisas?" Isso foi no dia antes do recesso de Natal de 1987. E eu fiquei tão inflamado com esse comentário que fui para casa e durante 10 dias escrevi um extenso relatório técnico. Ele usou esses espelhos na litografia para imprimir chips com raios X. 5 meses depois, Andy apresentou suas descobertas em uma conferência. Mas assim como Kinoshita, não foi a resposta que ele esperava. Foi extremamente negativo. Esse foi o ponto mais baixo da minha carreira. Eu literalmente fui ridicularizado no palco, e não estou brincando. Todas as pessoas que eu admirava na área, eles assistiam minha palestra e foram ao microfone dizer por que isso não funcionaria. Quão estúpida era a ideia. Mais tarde naquela semana, eu voltei de avião e na segunda-feira seguinte, meu chefe me perguntou: "Como foi?" E eu olhei para ele e disse: "Nunca mais falarei sobre isso." 3 dias depois, ele recebe uma ligação de Bill Brinkman, dos laboratórios Bell. Fui ao meu chefe e disse: "Recebi uma ligação de um tal Bill Brinkman, você conhece?" Os olhos do meu chefe se arregalaram e ele disse: "Sim, ele é o vice-presidente executivo da AT&T." Eu falei: "Ele acabou de me ligar e pediu para eu ir a Nova Jersey dar uma palestra." A reação do meu chefe disse tudo. Ele basicamente disse: "Bem, você tem que ir." Na Bell Labs, Andy conheceu colegas com ideias semelhantes no momento certo. Nas últimas 3 décadas, o governo dos Estados Unidos investiu bilhões em laboratórios nacionais para manter sua vantagem tecnológica na Guerra Fria. No fim dos anos 80, a Guerra Fria desacelerava. Esses laboratórios tinham pesquisas com potencial comercial, então o governo os incentivou a firmar parcerias com empresas americanas para transformar essas pesquisas em produtos e para estimular a economia. O governo forneceu capital inicial e os laboratórios Bell, Andy e mais 2 parceiros seguiram desenvolvendo a litografia por raios X. E em 1993, a primeira Conferência Internacional de Litografia por Raios X foi realizada no Japão, perto do Monte Fuji. No discurso de abertura, Kinoshita disse que, enquanto não perdermos o desejo que surgiu dentro de nós, a tecnologia avançará constantemente do micro para o nano para o pico. Eles até deram um novo nome para a tecnologia, litografia ultravioleta extrema, ou simplesmente EUV. Em 1996, o governo dos Estados Unidos cortou o financiamento do projeto. Isso foi um desastre para grandes empresas de chips como a Intel. A indústria estimava que as ferramentas de litografia de 193 nanômetros ficariam atrás da lei de Moore até 2005, mas não havia outras alternativas. Intel, Motorola, AMD e outras empresas investiram juntas $250 milhões para manter isso funcionando, sendo o maior investimento privado já feito em um projeto do Departamento de Energia. Em 2000, os laboratórios criaram o Engineering Test Stand. Foi o primeiro protótipo funcional de EUV. Ele gerou 9,8 watts de luz EUV de 13,4 nanômetros, refletida por 8 espelhos da fonte à máscara e à pastilha. Ele imprimiu características de 70 nanômetros e provou que o EUV podia funcionar. Foi um marco conseguir fazer o banco de testes de engenharia funcionar. Isso mostrou para pessoas como a Intel que, sabe, uma boa engenharia vai nos levar até lá.
E então parece que você já tem o protótipo. Não deve ser tão difícil comercializá-lo depois disso. Foi isso que eles pensaram. Mas o protótipo tinha uma falha grave. Ele só conseguia imprimir cerca de 10 pastilhas por hora, e para tornar o EUV economicamente viável, teria que imprimir centenas de pastilhas por hora, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A produção era lenta, porque a luz refletia em 8 espelhos e no retículo, que também era um espelho com design gravado. Máscaras tradicionais que permitem a passagem de luz não funcionam porque, bem, elas absorvem toda a luz. Cada espelho refletia cerca de 70%, o que é próximo do máximo. No entanto, após 9 reflexões, resta só 4% da luz, ou seja, de cada 100 fótons, apenas 4 alcançam a pastilha. Você pode pensar em usar menos espelhos, mas isso só resolve até certo ponto. Focar luz com qualquer sistema óptico sempre causa alguma distorção. Por exemplo, raios que passam pelas bordas das lentes focam a luz de modo diferente dos que passam pelo centro. Isso é chamado de aberração esférica, e câmeras normais corrigem essa e outras aberrações usando múltiplas lentes. Um sistema de espelhos não é diferente. Você precisa ter uma certa quantidade de espelhos antes de poder dizer eu controlo minhas aberrações. Na realidade, os sistemas de hoje têm 6 espelhos. Isso ajuda, mas após refletir em 6 espelhos e no retículo, sobra só cerca de 8% da luz. Então eles precisaram aumentar drasticamente a potência da fonte para pelo menos 100 watts. Para a maioria das empresas, esse aumento de 10 vezes parecia impossível. Pessoas do teste de engenharia notaram que, apesar da tecnologia EUV estar resolvida, ainda havia 6 zilhões de desafios de engenharia para viabilizá-la na fabricação. Assim, uma a uma, as empresas americanas desistiram de criar uma máquina completa de litografia EUV, sobrando apenas uma. ASML, que antes era litografia de materiais semicondutores avançados, fica em uma pequena e discreta cidade na Holanda. Ela se separou da Philips nos anos 80, ficando só com um galpão e um wafer stepper defeituoso. Mas a Philips também deu a eles pessoas. Jos Benschop, primeiro pesquisador da ASML, e Martin van den Brink, que se tornou CTO da empresa e grande defensor da EUV. E ele é realmente como o Steve Jobs da litografia, e ele previu a chegada da EUV. A ASML já fazia parte do consórcio americano de EUV e agora precisava encontrar uma forma de comercializá-la. Eles atuariam junto à parceira alemã Zeiss, responsável pelos espelhos, enquanto a ASML focaria na fonte de luz. Ao criar um sistema de litografia, a primeira decisão é escolher o comprimento de onda. Nos primeiros dias exploraram-se entre 5 e 40 nanômetros. Você precisa encontrar uma fonte e ópticas que reflitam o comprimento de onda, buscando a combinação certa. Underwood e Barbie já haviam criado espelhos capazes de refletir luz de cerca de 4 nanômetros, sendo esse comprimento de onda, por ser tão pequeno, a escolha óbvia. A refletividade máxima desses espelhos era só cerca de 20%. Então, depois de passar por 6 espelhos e pelo retículo, você fica com apenas 0,0028% da luz, o que é muito pouco. Felizmente, além disso, os pesquisadores também analisaram outros 2 pares, silício e molibdênio, que tinham uma refletividade máxima teórica de 70% para comprimentos de onda em torno de 30 nanômetros, e molibdênio e berílio, com uma refletividade máxima teórica de 80% para comprimentos de onda em torno de 11 nanômetros. Então a escolha parecia óbvia, certo? Digo, escolha o comprimento de onda mais curto e a refletividade mais alta. Mas acontece que o berílio é extremamente tóxico e também difícil de manusear, então os cientistas focaram no silício e no molibdênio. Então Zeiss fez os espelhos usando pulverização catódica. O material de revestimento é bombardeado por plasma ou íons, causando ejeção dos átomos. Eles voam e grudam no espelho. Esse é um processo bagunçado, então as camadas acabam tendo saliências e lacunas. Havia um truque interessante que, na verdade, a equipe na Holanda aperfeiçoou com feixe de ferro. Você só precisa sacudir um pouco até o átomo cair no buraco onde ele precisa estar e então tudo fica nivelado. Com o design do espelho pronto, a ASML precisava de uma fonte para esse comprimento de onda. Então era 13.x. Sim. A próxima boa pergunta é qual é o x agora? Você procura o agora, você procura a fonte. Então, basicamente, existem 3 maneiras de gerar EUV para construir um sol na Terra.
O primeiro método usado pelos pesquisadores foi o síncrotron, mas logo foi descartado porque cada máquina exigia sua própria fonte. Os outros dois métodos seguem o mesmo princípio. Quando um elétron se recombina com um íon, o íon cai para um nível de energia mais baixo e libera esse excesso de energia como um fóton. Se você escolher o íon certo, o fóton terá o comprimento de onda necessário. Existem duas formas de criar esses íons. Primeiro, aqueça um metal até virar vapor e aplique um campo elétrico forte. Assim, elétrons livres colidem com átomos próximos, ionizando-os. Se você então desligar o campo elétrico, os elétrons se recombinam com os íons e produzem luz. Isso é plasma gerado por descarga. Esse é o conceito que usamos primeiro por causa de sua relativa simplicidade. Conseguimos alguns watts rápido, tentamos chegar a 100 e lutamos bastante. Sem aumentar a escala. Sem aumentar a escala. Precisavam de uma grande mudança, então adotaram o segundo método. Esse método usa um laser de alta potência para atingir um material-alvo, criando um plasma que chega a mais de 220 mil graus Celsius. Os elétrons têm tanta energia que o núcleo não consegue mais segurá-los, e até 14 elétrons escapam de suas órbitas. Depois que o laser é desligado, os elétrons e íons se recombinam para produzir luz. Esse é o plasma produzido por laser e foi o único método que parecia escalável. Na verdade, esse foi o mesmo método que o teste de engenharia usou na época. Um laser de 1.700 watts foi disparado em um fluxo de gás xenônio para produzir luz de 13,4 nanômetros. Mas o xenônio tinha um problema. A eficiência de conversão, ou seja, a proporção de luz utilizável em relação à quantidade de energia colocada, era terrível. Era de apenas cerca de 0,5%. Isso ocorre porque, embora o xenônio emita luz entre 13 e 14 nanômetros, há mais emissão perto de 11 nanômetros. Então, a maior parte da energia foi usada para produzir luz que os espelhos não conseguiam refletir. O laser não ionizou todos os átomos, então os átomos neutros de xenônio reabsorviam fortemente parte da luz de 13,4 nanômetros. A ASML passou a estudar o estanho, que tem pico de emissão mais alto, cerca de 13,5 nanômetros, proporcionando eficiência de conversão de 5 a 10 vezes maior que o xenônio. Assim como o xenônio, átomos neutros de estanho também absorvem luz EUV. Então eles tiveram uma ideia maluca de atirar uma gotícula minúscula de estanho por vez. Mas, para obter a potência necessária, seria preciso criar e atingir milhares de gotículas por segundo, todas com exatamente o mesmo formato e tamanho. Como não é possível criar milhares de gotículas de estanho idênticas instantaneamente, eles encontraram uma solução alternativa. Para produzi-las, estanho puro é derretido e impulsionado por um bico microscópico com nitrogênio sob alta pressão. Esse bico vibra em alta frequência, quebrando o fluxo em pequenas gotículas. Essas gotículas são irregulares em tamanho, forma, velocidade e distância, e todo o processo é caótico. Esse é o nosso segredo, como modulamos esse jato de estanho para formar as gotículas que queremos e que elas sejam estáveis. Acho que encontramos um artigo que descrevia esse processo, e foi algo revelador para mim que parece que todas as gotículas realmente saem irregulares do bico, mas antes de chegarem ao lado, onde são atingidas pelo laser, as pequenas gotículas irregulares se unem formando gotículas perfeitamente espaçadas, regulares, quase do mesmo tamanho e formato, todas na mesma velocidade. Isso para mim parece mágica, Jason. Sim, é exatamente isso. Como você transforma um longo jato de estanho que quer se dividir nessas gotículas irregulares e as força para que ele colapse em uma única gota, e então isso acontece de novo, e de novo, e de novo. Você também não tem tantas variáveis para ajustar. Você tem a pressão com que empurra o estanho e a frequência do bico. Parece um problema difícil de resolver. Não há muitas variáveis para ajustar. E, portanto, dominar essa modulação do jato é como fazemos as gotículas. Mas essas gotículas não só precisam ser idênticas, elas também precisam se mover incrivelmente rápido. O que vai acontecer é que se a próxima gotícula que está descendo na linha estiver muito próxima, ela vai acabar sendo perturbada e atrapalhar o próximo evento de plasma. Então temos um requisito que é produzir 50 mil gotículas por segundo, mas também que elas estejam viajando extremamente rápido. Em 2011, a fonte de plasma a laser deles alcançou 11 watts, mais que o dobro da anterior.
mas eles ainda estavam limitados a apenas 5 pastilhas por hora, então precisavam aumentar a potência e rápido, porque prometeram que atingiriam 60 pastilhas por hora até o final de 2011. Esse novo método, infelizmente, tinha uma grande falha. O problema do estanho é que você acerta a gota, gera EUV com boa eficiência. Mas para onde vai o estanho? Porque, sabe, a 30 centímetros de distância, você tem esse espelho atomicamente plano, muito bonito e muito caro dos nossos amigos da ZEISS, e nos primeiros dias a gente acabava cobrindo ele assim. Essas máquinas devem operar por 1 ano. Você está colocando litros de estanho nesse evento de plasma, e se um único nanômetro de estanho caísse no espelho coletor, teria que retirá-lo de operação. Precisamos mantê-lo quase perfeitamente limpo por 1 ano. Como você sequer lida com isso? Então, nossa principal ferramenta aqui é o gás hidrogênio, na verdade. Eles encheram a câmara com hidrogênio em baixa pressão. Isso desacelera e esfria as partículas de estanho. Se algum chegar ao coletor, o hidrogênio o remove formando um gás chamado estaneno. Dessa forma, a máquina limpa os coletores enquanto está funcionando. Mas esse gás hidrogênio também fica quente por causa de todas essas explosões de estanho, então eles precisam continuar injetando hidrogênio novo e mais frio no sistema enquanto retiram o estaneno e o gás mais quente. Eles precisavam acertar a pressão e a vazão. Pouco hidrogênio deixaria os espelhos muito sujos. Porém, excesso de hidrogênio absorveria muita luz EUV e ainda superaqueceria o sistema. A questão é, quanta energia é depositada no gás e quanto calor é gerado? E nós ficamos perplexos por um bom tempo. Se você olhar para uma fonte de luz EUV, verá que ela se parece com um globo de luz meio roxa avermelhada. Você se pergunta, por que isso acontece? Por isso compramos uma câmera ultra rápida. O que percebemos é que, após cada evento de plasma, há uma onda de choque que se propaga pelo gás hidrogênio e isso é extremamente repetitivo. E você pensa, deve haver uma explicação para isso. E existe uma fórmula, a fórmula de Taylor-Vanderman-Sida, que explica explosões de fonte pontual em um ambiente como, por exemplo, uma explosão nuclear, até para uma supernova. Usei essa fórmula que descreve exatamente os dados. É simplesmente fantástico que estejamos vendo essas pequenas, minúsculas supernovas acontecendo em nosso recipiente 50 mil vezes por segundo. É justo pensar assim, criar mini supernovas? Sim, na verdade é bem parecido, é quase como muito semelhante a, uma supernova do tipo 1A. É meio que você ter um objeto que simplesmente evapora e explode. E quando toda essa energia vai para o gás hidrogênio, ela produz uma onda de choque, uma onda de explosão que sai voando. É praticamente o mesmo. Ao olhar para o céu à noite, você vê remanescentes de supernovas vindos do espaço. Com esses cálculos de energia, descobriram que era necessário liberar o hidrogênio a cerca de 360 km por hora. Isso supera um furacão categoria 5, mesmo com essas velocidades em baixa densidade. Mas 2012 veio e passou, e eles ainda não tinham energia suficiente. Em 2013, a AASML atingiu 50 watts, disparando 50 mil gotículas de estanho por segundo. Mas esse aumento de potência teve um preço, porque mais potência significa mais calor. Calor que acaba deslocando levemente os espelhos, resultando em luz desalinhada e camadas de chip desalinhadas. Então a ZEISS construiu um sistema nervoso diretamente na óptica. Sensores guiados por robôs que medem constantemente a posição exata e o ângulo de cada espelho, até o nível do nanômetro e do pico radiano, o que é absolutamente insano. Quão preciso deve ser o controle desse espelho agora? Uma das coisas que você pode fazer é um experimento mental, e eu posso colocar um pequeno laser na lateral desse espelho, e nós vamos até a Lua e colocamos uma moeda de 10 centavos aqui, então essa luz viaja todo esse caminho até aqui, e então, com a precisão com que controlo este espelho, eu posso decidir se aponto para este lado da moeda ou se aponto para aquele lado da moeda. Então você pode ver que a precisão de apontamento é isso também está em pico radiantes. Sim, isso é algo muito extremo. Isso permitiu que eles controlassem a luz mesmo quando a potência aumentava. Enquanto a ZEISS se destacava na óptica, a ASML ainda enfrentava dificuldades com a fonte de energia. O problema era que as gotículas de estanho estavam densas demais, fazendo com que a maioria da luz EUV fosse reabsorvida pelos átomos neutros. Antes de alcançar o espelho coletivo, como explodíamos a gotícula, faltava luz e gerava muito resíduo.
Além disso, perceberam que em cerca de 10 anos precisariam de uma nova geração de máquinas EUV de alta NA, com sistema óptico maior para imprimir características menores. Então, o que eles fizeram? Eles decidiram redobrar a aposta e investir na próxima geração antes mesmo de fazer a atual funcionar. O período mais duvidoso foi no começo, então comecei a trabalhar nisso em 2012. Naquela época, o EUV não estava funcionando e havia esse maluco trabalhando na próxima geração, sendo que a gente nem conseguia gerar a luz EUV em primeiro lugar. Você apostou tudo e ainda aumentou a aposta no EUV antes de saber se funcionaria. Mas para continuar financiando o desenvolvimento, eles precisavam de dinheiro, e muito, então recorreram justamente às pessoas que precisavam dessa tecnologia. A ASML consultou seus maiores clientes. Vocês querem essa tecnologia para a próxima geração de chips? Bem, vocês precisam nos permitir investir mais investindo em nós. A Intel investiu cerca de 4,1 bilhões de dólares e a Samsung e a TSMC investiram mais 1,3 bilhões juntas. Assim, eles podem continuar com as pesquisas, mas sem nenhum produto para mostrar, os clientes estavam perdendo a paciência. Nós éramos crucificados em toda a conferência porque as promessas que fizemos no ano passado não conseguimos cumprir. Eles diziam, vocês mostraram isso há 2 anos, no ano passado e agora. Por que devo acreditar em vocês? Eles estavam ficando desesperados. Mas isso foi, acho, por volta de 2012 ou 13. Lutávamos para aumentar a potência do EUV quando Kinoshita nos visitou. Levei Kinoshita para jantar numa pequena cidade próxima, onde havia uma capela de Maria em frente ao restaurante. Agora, na ciência, chegamos ao limite. Vamos buscar uma intervenção divina. Então fomos até a capela, então Kinoshita, só para garantir, acendeu 3 velas para os 3 fornecedores que estavam buscando a tecnologia EUV na época. E eis que, e eu tenho os dados para provar isso, há uma correlação muito forte entre acendermos a vela e a energia aumentar. Não é um efeito causal, mas existe uma forte correlação. A grande ideia era, em vez de atingir a gota uma vez, atingi-la 2 vezes. Um disparo para atingir a gota e ela se expande como se fosse um formato de panqueca. E só então dá o segundo disparo. O pulso principal, mais poderoso, onde você evapora a panqueca e a transforma em plasma. Isso foi um grande avanço. Ao mudar o alvo de uma gota para uma panqueca, você conseguiu uma área de superfície maior para o laser vaporizar, mas sem o custo de adicionar mais detritos ou átomos neutros, porque agora o estanho é vaporizado de uma vez só. Em 2014, eles enfim alcançaram a cobiçada marca de 100 watts. Os avanços no multipadrão com 193 nanômetros fizeram com que o EUV só fosse útil se a fonte tivesse ao menos 200 watts e gerasse 125 pastilhas por hora. A fonte aumentou de 100 para 200, mas com o avanço da indústria ninguém espera. Eles encontram outras soluções. Tivemos que correr atrás, pois a meta mudava sempre. Um desafio era como sincronizar o laser para acertar cada gotícula. A analogia é como uma bola de golfe que você deve acertar em um buraco a 200 metros. Não é como cair no gramado, nem quicar e entrar no buraco, mas sim cair direto no buraco toda vez. Precisamos desse nível de precisão para entregar as gotículas, que viajam por um redemoinho de hidrogênio em altíssimas velocidades. É como jogar bolas de golfe num tornado e, no instante em que caem no buraco, precisam ser atingidas pelo laser. Para basicamente rastrear as gotículas, usamos cortinas de laser e meio que observamos quando elas passam por essas cortinas. Esses fótons mostram quando e onde está a gotícula e principalmente quando disparar o laser. Precisamos considerar quanto tempo o pulso de luz leva para atingir a gotícula após enviá-lo. Em 2015, eles se aproximavam da cobiçada marca de 200 watts quando, de repente, o conselho da ASML foi convocado. Esse foi um daqueles momentos decisivos em que nossos clientes estavam realmente com pouca paciência. Martin e o conselho foram chamados à Coreia para apresentar os 200 watts, mas já estavam cansados disso. Sabe, é isso, né? Ou você mostra agora ou vai embora. E quando eles embarcaram no avião, o experimento ainda estava em andamento. Ao desembarcarem do avião, já tinham o primeiro resultado para mostrar a todos, mas conseguimos por pouco. Com a energia ligada, restava um último problema que eles tinham que resolver antes de começarem a fabricar a máquina. Embora o gás hidrogênio protegesse o espelho coletor dos detritos, não era perfeito.
A intensa energia dos fótons e íons de hidrogênio circulando ali deteriorava um revestimento superior muito especial no coletor. Eles ainda precisavam limpar os espelhos a cada 10 horas, o que prejudica a produtividade. Martin van der Brink atualizava diariamente o progresso deles. Mas então, um dos engenheiros percebeu que toda vez que abriam a máquina, os espelhos de repente pareciam mais limpos. Que ele meio que interveio e disse: espere um segundo. Ao abrir a máquina, o oxigênio entra e o problema é resolvido? Será que não poderíamos pensar em uma maneira de adicionar só um pouco de oxigênio ao nosso sistema e garantir que o coletor fique limpo por mais tempo? Então eles começaram a experimentar com a quantidade de oxigênio necessária no vácuo e finalmente chegaram a esse ponto. Se colocarmos essa quantidade de oxigênio, o coletor ficará limpo por mais tempo. Com essa solução, a máquina da ASML operou por mais tempo e se tornou viável comercialmente. Em 2016, os pedidos começaram a chegar em massa, e agora todos os chips mais avançados precisam da máquina da ASML, tornando-os talvez a empresa de tecnologia mais importante do mundo. As primeiras máquinas comerciais da ASML tinham abertura numérica de 0,33 e imprimiam linhas de 13 nanômetros. Essas são máquinas de baixa NA, ainda fabricadas pela ASML. A máquina com que a equipe de Jiang começou a trabalhar em 2012 era de nova geração, com sistema óptico maior para imprimir características menores. Esta é a máquina de alta NA com uma abertura numérica de 0,55. Vamos conferir de perto a versão mais recente deles. Quanto custa a máquina? A gente sempre diz mais de 350 milhões de euros. E você realmente pode comprar, né? Você pode se quiser. Com dinheiro, eu poderia comprar. Sim, você poderia. Quantas pessoas já viram isso antes? Limitamos o número de pessoas que podem entrar na sala limpa. As máquinas da ASML são construídas em uma sala limpa super restrita. Em qualquer metro cúbico, não pode haver mais do que 10 partículas, com apenas 0, poucos micrômetros de tamanho e nada maior do que isso. Um grão de pólen mede cerca de 20 micrômetros e areia fina, 10 micrômetros. Salas de cirurgia de hospitais que exigem extrema limpeza permitem no máximo 10 mil partículas por metro cúbico com 0,1 micrômetro de largura. É tão injusto como o Mark fica muito melhor, embora seja um terno claro. Eu me sinto meio bobo. Certo, então vamos passar pelas duchas de ar. Então você vai ter que fazer como eu faço. Beleza. Isso é para remover as partículas que ainda estão grudadas. Então é como um ar bem limpo soprando para nos limpar. Esse lugar é enorme, é insano. Eu já estive em uma sala limpa algumas vezes antes, mas nada se compara a isso. Existem áreas secretas aqui onde quase ninguém tem acesso? Eu não posso te contar. Ótima resposta. Ok, então esse é o total. Isso é loucura, olha o tamanho disso. Esta é a máquina mais avançada já criada pela humanidade. Foram necessários muitos anos, décadas de desenvolvimento, muitos bilhões de dólares, tudo para chegar a essa beleza gigantesca. Esta é a primeira máquina de alto nome. Então, se você viu fotos na internet ou algo assim... Essa é a máquina. Então, as primeiras linhas já impressas em 8 nanômetros e tal, foi essa máquina? O objeto mais liso da Terra. Sim, está tudo aqui, sim. Espera, deixa eu ver se consigo entender isso. Esta é a fonte de luz, então é aqui que eles produzem o ultravioleta extremo. Sim. O laser deve entrar por aqui. Sim, vamos ver o laser. Vimos exatamente como funcionam o laser e a fonte de luz. Estamos entrando no sistema do laser, o Mark está conferindo e acho que podemos filmar aqui. Eles não estão pegando nada como esperado. Uau, parece perigoso. O sistema de laser está coberto por todos esses armários marrons, mas aqui tem uma versão em miniatura. Um laser de dióxido de carbono de poucos watts entra neste amplificador e reflete até alcançar cerca de 5 vezes sua potência inicial. Depois, ele passa por 4 amplificadores para elevar o laser a 20.000 watts, 4 vezes mais forte que os lasers usados para cortar aço. Aqui temos os amplificadores que geram esse feixe de laser poderoso, e então ele basicamente sai. E esta é parte do sistema de transporte do feixe onde ele é levado até a máquina. Este tubo contém o grande feixe de laser. Aqui há um espelho, então os pulsos seguem até o módulo da fonte de luz. Parece meio um transformador, ou tipo uma nave espacial. Tem tantos fios indo para todo lado. Não toque nisso. Minha nossa!
Isso é bem grande, né? Isso é insano. E isso aqui é só uma fonte de luz. Isso é apenas uma fonte de luz. Entendeu a comparação? Então você precisa de tudo isso Só para gerar luz UV. só para fazer a luz. Sim, isso é incrível. Podemos dar uma volta? Podemos. Vamos lá. Então, basicamente, este é o coração da fonte. Posso ficar em cima disso? Se pesar menos de 137, pode. Acho que peso. Então, as gotículas de estanho estão vindo da esquerda. E estamos disparando o laser daqui? Sim. Ok, ela explode e então a luz sai dali. Uma melhoria da primeira máquina EUV da ASML para a mais nova é o número de pulsos que atingem a gota. O primeiro pré-pulso ainda achata a gota em forma de panqueca, mas agora há também um segundo pré-pulso que reduz ainda mais a densidade. Ele basicamente transforma a gota em um gás de baixa densidade, ele a rarefaz, e então o pulso final essencialmente ioniza tudo. Com a mesma potência do laser de acionamento, eles obtêm ainda mais luz EUV. Se quiserem mais luz, só conseguem atingindo mais gotículas, e foi o que fizeram. Nossas fontes de luz EUV mais recentes, atualmente enviadas, têm cerca de 500 watts. Aumentamos a repetição para 60.000 vezes por segundo e planejamos chegar a 100.000 gotículas por segundo. Na verdade, já demonstramos essas 100.000 gotículas por segundo no laboratório, então não é uma questão de se, mas de quando. Incrível. Os 3 pulsos servem para fazer inflar e evaporar a panqueca. Os 2 primeiros pulsos viriam por este tubo, e então o pulso principal com o grande laser, o feixe de laser, seria entregue por este tubo aqui. Tanto as máquinas de alta quanto as de baixa NA que estão sendo enviadas agora usam 3 pulsos e eventualmente elas vão atingir mais gotículas por segundo. A fonte de luz é só uma parte da máquina? Depois de refletir no espelho coletor, a luz EUV segue para o iluminador. Um conjunto de espelhos molda e foca a luz antes que ela atinja a máscara. A máscara é a metade superior, e esse módulo é construído em uma instalação separada e instalado posteriormente. Depois, a luz passa pela caixa de óptica de projeção, um conjunto de espelhos que diminui seu tamanho. A máquina de alta AN pode reduzir o padrão 8 vezes verticalmente e 4 vezes horizontalmente. Os espelhos são bem mais lisos. Mesmo assim, se as de baixa NA tivessem o tamanho da Alemanha, a maior saliência teria só 1 milímetro. Mas se os espelhos da alta NA tivessem o tamanho do mundo, a maior saliência teria mais ou menos a espessura de um cartão de baralho. Com essas duas melhorias, a ASML aumentou a abertura numérica de 0,33 para 0,55. E finalmente, a luz atinge a pastilha. Para imprimir cerca de 185 pastilhas por hora, o retículo se move rapidamente para frente e para trás com mais de 20 Gs de aceleração, superando em 5 vezes a de um carro de Fórmula 1. Este é um vídeo real de como isso ocorre nesta máquina, e note que não está acelerado. O que mais me impressiona nessa máquina não é a velocidade do retículo, nem o quão pequeno ela imprime, mas sim o quão incrivelmente precisa ela precisa ser. O desalinhamento máximo entre duas camadas, chamado overlay, é de 1 nanômetro, equivalente a 5 átomos de silício, o que é impressionante. Geralmente, como engenheiros de sistemas, criamos um orçamento. Então, a gente diz, olha, você tem, digamos, 1 nanômetro, e aí dividimos esse nanômetro em frações menores. O total de nanômetros não é como se fosse uma distribuição. Você recebe 1 nanômetro. Não, você recebe só 1 nanômetro no total. Sim, então você tem que lutar pela sua parte do nanômetro. É interessante notar que todo smartphone hoje tem um chip feito com uma máquina montada aqui. Esse é um pensamento legal. Dá uma olhada nisso. É bem grande, né? Tão grande você cobre isso? Sim, em uma fábrica de clientes. Vai ser como uma grande caixa branca. Eu gosto mais assim. É, eu também. É engraçado. Você precisa de uma máquina tão grande, tanta infraestrutura para fazer as menores coisas que conseguimos fazer em grande escala. É inversamente proporcional. Sim, quanto menor você fica, maior tudo ao redor parece. Após montadas, testadas e aprovadas, as máquinas são desmontadas para envio global.
5.000 empresas fornecem 100.000 peças, 3.000 cabos, 40.000 parafusos e 2 km de mangueiras. A ASML despacha a máquina de alta NA em 250 contêineres, distribuídos por 25 caminhões e 7 Boeings 747. Apesar das dúvidas e contratempos, o EUV atingiu o nível de fabricação 30 anos após as primeiras imagens de Kinoshita. Mesmo quando quase ninguém acreditava que funcionaria, algumas pessoas na ASML sabiam que daria certo lá em 2010. Por volta de 2001 dissemos, vamos fazer EUV, e então enfrentamos muitos desafios. Em 2010 instalamos o primeiro sistema em um cliente na Coreia. Lá estava ele. Essa coisa que eu vinha perseguindo há 13 anos agora estava em um cliente produzindo pastilhas. Foi nesse momento que percebi, fizemos a aposta certa. Anos depois, Joss reencontrou o homem que ajudou a instalar a primeira máquina. Ele agora é professor em um instituto renomado. Contei sobre meu alívio e como a decisão foi ótima, disse Anko. Ele respondeu. Quando você foi embora e viajou depois do Natal, a coisa quebrou e levou 2 meses para consertar de novo e quase me demitiram por ter tomado a decisão errada. Tivemos alguns altos e baixos ao longo do caminho. Mas, de novo, quando vi o sistema instalado na fábrica de um cliente, soube que fizemos a coisa certa. Isso foi em 2010, o primeiro telefone saiu só em 2019. Ainda havia obstáculos, mas seguimos em frente. Agora, passei vários meses trabalhando neste vídeo e pensando sobre ele, e ainda parece absolutamente impossível. E quanto mais eu penso sobre isso, mais eu penso. Sabe aquelas pessoas de 40 anos atrás que diziam que era impossível? Eles estavam certos. É irracional achar que você criaria esse sol artificial em laboratório, que você poderia fazer esses espelhos tão lisos e que conseguiria a precisão de sobreposição necessária. O mais sensato é achar que nada disso é possível e destacar os problemas de cada um. Isso me lembra desta citação: o homem razoável se adapta ao mundo. O homem não razoável persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo progresso depende do homem não razoável. Imagine se Andy e Kinoshita e todos os outros tivessem sido razoáveis, não teríamos nada disso. Imagine como seria o mundo se todos fossem razoáveis. Provavelmente muito entediante. Grande parte da tecnologia e das coisas que você usa no dia a dia provavelmente não existiria. Na verdade, você provavelmente não estaria assistindo a este vídeo, porque praticamente toda a tecnologia que temos hoje em dia pareceria completamente irracional há apenas 200 anos. Por isso, acredito que em grande parte devemos nossas vidas a essas pessoas irracionais. E talvez, pelo menos para mim, isso seja um lembrete de que é bom ser um pouco irracional, pelo menos em algumas das grandes áreas da vida. Mudar o mundo é difícil. Foram necessários superar milhares de obstáculos e mais de 30 anos para fazer o EUV funcionar. Mas grandes avanços geralmente começam da mesma forma. Ou seja, você aprende, explora ideias e tenta aplicá-las de novas formas. Assim, você desenvolve habilidades para superar desafios crescentes e adquire conhecimento aos poucos. E é aí que entra o patrocinador do vídeo de hoje, o Brilliant. O Brilliant ajuda você a se destacar em matemática, ciência e ciência da computação com um aprendizado visual e interativo, personalizado para você. É uma forma muito eficaz de atingir grandes objetivos de aprendizado, seja dominando matemática na escola ou colaborando com inovações tecnológicas. No Brilliant, você aprende praticando, método comprovadamente mais eficaz que o aprendizado passivo. Ele inicia no nível adequado ao seu conhecimento, cria exercícios e revisões personalizadas e auxilia seu avanço no ritmo ideal. Sempre tem algo novo no Brilliant. Quer entender mais sobre óptica após ver este vídeo? O curso de pensamento científico deles é um ótimo começo. Ele te ajuda a pensar como um engenheiro, mostrando como dividir grandes conceitos em partes menores e mais fáceis de entender. Seja você dominando matemática fundamental, álgebra ou cálculo, mergulhando fundo em algoritmos, explorando ciência dos materiais ou entendendo a física, isso nos levará além do EUV. A Brilliant vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Se você, como eu, decidiu aprender mais neste ano, a Brilliant é uma ótima forma de cumprir essa resolução. Para aprender grátis, acesse brilliant.org/veritasium, escaneie o QR Code na tela ou clique no link na descrição.
A Brilliant ofereceu aos nossos espectadores 20% de desconto na assinatura anual Premium, com acesso ilimitado diário a todo o conteúdo. Então quero agradecer a Brilliant por patrocinar este vídeo e quero agradecer a você por assistir.